E agora a gente volta a falar sobre a travessia de ferryboat entre ali, região da Vigorelli, em Joinville, e Vila da Glória, em São Francisco do Sul. A legislação estadual determina que a ARESC, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, fiscalize o transporte intermunicipal de passageiros, que antes era a competência do Departamento de Terminais e Transportes, que é o extinto DETER. Só que na prática, essa fiscalização não acontece, sabia? E há muitos anos. A própria agência reguladora reconhece isso, o que resulta em risco para a população, que depende do serviço, que utiliza essas embarcações que então não são fiscalizadas regularmente. Olha só. A balsa Rainha da Babitonga, impedida pela Marinha de transportar veículos e passageiros, continua em manutenção. Enquanto isso, uma embarcação menor faz a travessia entre a região da Vigorelli, em Joinville, e a Vila da Glória, em São Francisco do Sul. Muita demora para atravessar e aqui o transtorno é a balsa que vai, demora muito para vir. Né? Às vezes tem que enfrentar fila, e fila às vezes não é meia hora, é mais de meia hora, é horrível. Quem utiliza o ferryboat com frequência coleciona problemas. É o caso do Wildebrando. Nós já tivemos bastante problema, já fiquei madeirinho com a balsa estragada. E essa pequena aí, ela depende da maré, ela enche d'água, sabe? Ela é muito baixinha, daí se tiver onda forte, ela passa por cima sempre. E é perigoso para moto, para essas coisas. Mas sempre tivemos problema, e tem problema direto. Principalmente agora no verão, né, que é bastante movimento. Mais de 30 anos. Esse é o período que o governo do estado diz que a balsa Rainha da Babitonga executa o serviço de maneira irregular. O relato sobre as condições da embarcação de quem faz a travessia todos os dias deixa claro que por aqui falta fiscalização. E para entender o motivo disso, é preciso voltar no tempo. Agosto de 1994. O extinto Departamento de Terminais e Transportes, o DETER, autorizou a empresa de navegação F. Andrés e Cia Limitada a funcionar como empresa de navegação em Santa Catarina. No mesmo dia, uma outra portaria autorizou a F. Andrés a explorar o serviço de travessia ligando Vigorelli, em Joinville, à região também conhecida como Gibraltar, no distrito de Saí, em São Francisco do Sul, na Baía da Babitonga. Setembro de 2000. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou uma portaria para autorizar o município de Itapoá, com a anuência das cidades de São Francisco do Sul e Joinville, a administrar terrenos nas regiões de Gibraltar e Vigorelli. As áreas foram destinadas à implantação de infraestrutura para a travessia hidroviária entre Joinville e São Francisco do Sul. Dezembro de 2000. 2 meses depois da portaria do governo federal, a Prefeitura de Itapoá sancionou uma lei municipal confirmando que a F. Andrés e Cia Limitada seria a responsável pela administração do serviço. O artigo 2º da lei diz que a permissão foi concedida em caráter gratuito, exclusivo e que prevaleceria por prazo indeterminado desde que a empresa continuasse como detentora da concessão da travessia por ordem do extinto DETER e que mantivesse os serviços operando regularmente. Em nota, o governo de Santa Catarina declarou que desde o vencimento das autorizações expedidas em meados dos anos 90 pelo extinto Departamento de Transportes e Terminais, a operação jamais foi regularizada. Esse documento mostra que a mudança na legislação estadual que extinguiu o DETER também determinou que caberia à ARESC, Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, todos os poderes de fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, que antes era competência do departamento. Este trecho esclarece que a ARESC teve acesso a várias informações das atividades que eram executadas pelo DETER, como, por exemplo, contratos, convênios, acordos e licitações. Mas a ARESC diz que não fiscaliza o serviço.
Nesta nota, a agência confirma que, como não existe instrumento de delegação formalizado, não tem competência fiscalizatória. Explica ainda que um contrato emergencial está sendo elaborado. A Aresc finaliza a nota informando que somente após a assinatura do contrato emergencial a fiscalização será feita. Enquanto isso, quem depende do serviço enfrenta problemas. Um deles é na hora de pagar pela travessia. O pagamento só pode ser feito em dinheiro. Ou passa o cartão num restaurante, coisa e tal. Ou outro já sai de casa já prevenido para pagar no dinheiro, né? E aí se passa ali no restaurante, paga uma taxa. Com certeza. Tem que ainda pagar um pouco a mais para poder atravessar, senão não atravessa. Gente, aquelas imagens ali da balsa, a menor, né, que a gente vê passando, parece mais uma jangada, não é? Do medo que dá só de a gente olhar e a coragem. Aí, ó, olha aí. Com criança no colo, ciclista. Olha ali o balancê. O grito que está escrito ali deve ser o grito de quem está ali dentro do desespero para conseguir sair. Não é brincadeira. E não é brincadeira mesmo, é muito grave. Sabe por que é tão grave? A gente saber agora, com essas confirmações, inclusive, do próprio governo reconhecendo que nunca foi realizada uma fiscalização. O próprio governo reconhecendo que desde a década de 90 não existiu uma regulamentação. E se algo acontece? Alguns dias nós mostramos que ela foi à deriva. Foi parar quase lá no Porto de São Francisco do Sul, a maior, que está interditada. Olha isso. É algo assim que, para quem está ali trabalhando, está fazendo o seu serviço que foi contratado, não é? Agora, para quem é o responsável, por que nunca se cobrou? São perguntas que ficam. Porque quem deveria cobrar, a gente já sabe que assumiu, inclusive, que nunca houve cobrança e de décadas. De décadas para hoje. É muito grave. Se algo acontece ali, de quem seria a culpa? De quem? A Aresc, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, declarou em nota que em 30 dias vão ser divulgados detalhes sobre o contrato emergencial, que deve regularizar o serviço de transporte aquaviário pela Baía Babitonga entre Joinville e São Francisco do Sul. E aí, tendo essa regulamentação, é essa a empresa? É isso que acontece? A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade está responsável pela elaboração desse contrato emergencial. A NDTV pediu a confirmação do prazo informado pela Aresc, mas ainda não recebemos resposta. Sobre o que mostramos na reportagem, nós tentamos marcar uma entrevista com um representante da empresa, a F. Andres e Cia Limitada, mas eles não aceitaram gravar. Uma nota em nome da empresa foi enviada à produção aqui da NDTV na semana passada. Sobre a falta de contrato informada pelo governo do estado, a empresa declarou que tem, abre aspas, uma autorização de uso, fecha aspas, mantida com a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina. Isso há mais de 23 anos. Em relação ao pagamento, somente em dinheiro, a empresa informou que no posto de travessia não há acesso à rede elétrica ou internet para que a cobrança seja feita por meios digitais. Mas demos, inclusive, por mensagens de você que nos assiste, que tem ali estabelecimento que fornece a maquininha do cartão. Maneiras existem. A pergunta que fica principal é essa. E agora? A partir desse momento, 30 dias, eu diria que é um tempo para se regulamentar, mas regulamentar o quê? Essa empresa que vai continuar dentro desse sistema, dentro dessas condições para atender a comunidade? A que está interditado, o que está sendo feito? Porque a gente está falando de décadas de um serviço que até então não está regulamentado. E essa é a realidade confirmada, inclusive, pela Secretaria do Governo. Tá aí. Precisa ser visto e feito. Fora os recursos que vão entrando, Se não havia regulamentação, fiscalização, os recursos simplesmente ano após ano isso é feito. Quem é empresário sabe que vai abrir o seu negócio aí, se não tiver uma torneirinha no lugar, já não abre porque tem a vistoria. E aí agora funciona assim, dessa maneira, que agora a fiscalização precisa estar em cima de olho e nós estamos junto de olho acompanhando.